paz, amigos. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Nesse vídeo eu quero destacar 3 fases do remanescente durante a era cristã. A primeira fase do remanescente surgindo ali na Europa, a segunda fase no período de Sardo, surgindo então na América do Norte, e o resto da semente da mulher surgindo então no Brasil, isso mesmo, no Brasil. Queridos, Deus ele impôs condições para a sua igreja ser seu povo. Em Êxodo 19, 3-6, fala das condições que Deus impôs para o povo judeu, ali no Monte Sinai. Em Mateus 28, 19 e 20, fala das condições que Deus impôs para a igreja apostólica, que era para ensinar as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Toda a palavra de Deus seria excluído o ensino humano, tradições, mandamentos de homens. Muito bem, Deus é zeloso para com a sua lei. Agora, o trato de Deus, ele mudou em relação à era judaica. Na era judaica, por exemplo, quando seu povo pecava, entrava em apostasia, Deus então fazia com que eles se tornassem escravos, permitia que outra nação subjugasse eles. Essa era a punição no trato, na era judaica, no trato de Deus. Porém, na era cristã, como Deus então trata a sua igreja quando ela se apostata? Deus passa por alto, não é? Então, isso está revelado no Grande Conflito, página 316, que se a igreja deixa de aceitar todo o raio de luz, todas as mensagens que Deus manda para ela de reformas, para que ela possa crescer no caminho da luz, então, a menos que ela esteja crescendo, Deus passa ela por alto e chama outros. Então, esse é o trato de Deus na era cristã. Então, vamos lá, queridos. Um outro texto importante é que fala que o Espírito Santo seria derramado sobre os líderes da igreja judaica, os sacerdotes, isso mesmo, se eles houvessem aceitado a Cristo e as reformas vindo através de João Batista. Isso está no livro Desejar Todas as Nações, página 232, isso mesmo. Não era para o Espírito Santo ser derramado em leigos ali numa casa. Deus é organizado, não é? A reforma começa entre os ministros, porém os ministros rejeitaram, por isso que Deus ele derramou seu poder sobre leigos. Infelizmente, esse mesmo texto Desejado 232 fala que essa história ia se repetir durante a era cristã, sempre que um ministério, uma igreja de Deus estabelecida rejeitasse as reformas. Muito bem, queridos. Falando agora na igreja, no período da igreja do deserto, a igreja apostólica que Jesus chamou ali, no ano 27, começou as atividades dessa igreja que já era remanescente de judeus. Infelizmente, no 4º século, a maioria consentiu em baixar a norma, através do imperador Constantino, que cessou a perseguição sobre a igreja apostólica. Infelizmente, aquela união entre cristãos e pagãos levou a igreja a se apostatar, e os poucos fiéis que não se sujeitaram à apostasia, eles tiveram que se separar da igreja. Grande Conflito, página 43 e página 45, e ali surgiu a igreja no deserto, porque esses cristãos tiveram que fugir para os lugares desertos, para as montanhas, enfim, os lugares retirados aonde eles podiam ter liberdade de cultuar a Deus de acordo à sua fé, a fé pura. Agora, interessante, falando aí da igreja na fase do período de Sardo, surgiu um remanescente ali em Sardo, antes mesmo de Sardo cair do favor de Deus. E eu vou mostrar algo interessante para vocês no período de Sardo, daqui a pouco. É que Sardo quer dizer o que restou. Então, aquelas várias igrejas, cerca de 13 igrejas aproximadamente, elas eram a igreja de Cristo ao mesmo tempo. Olha só que coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês no História da Redenção. E antes dessa igreja cair do favor de Deus, que eu vou mostrar que foi no verão de 1844, que Sardo caiu do favor de Deus. Mas antes disso, essas igrejas já estavam excluindo as pessoas que aceitavam a reforma espiritual que veio
através da mensagem de Miller, que Jesus viria no final de 1843, conforme a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que eles se equivocaram quanto ao acontecimento, não seria a vinda à terra, mas a sua entrada no lugar santíssimo do santuário. Mas não foi a primeira vez que o povo de Deus se equivocou, os discípulos também se equivocaram, achando que Jesus seria um rei temporal, e quando Jesus morreu, eles ficaram totalmente desapontados, por causa de falsos conceitos, querido. O povo de Deus se desaponta. Isso aconteceu com os discípulos, isso aconteceu com o povo adventista, não é, que surgiu ali com a pregação de Miller, que era da Igreja Batista. Deus revelou a ele as 2.300 tardes e manhãs. Ele se equivocou pensando que a purificação do santuário era a purificação da terra, porque todo mundo cristão acreditava que o santuário era a terra. E a profecia predizia que até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Portanto, eles concluíram que era a purificação da terra. Se desapontaram. Em 1843, Jesus não veio. Mas no verão de 1844, eles descobriram a data certa. No outro vídeo eu vou falar sobre essas datas, não é? E então, naquele período ali de Sardo, surgiu a igreja de Filadélfia. Mas antes de Sardo cair, já os fiéis estavam sendo excluídos das igrejas e formou-se ali um movimento, né, separado da igreja de Sardo, paralelo com a igreja da profecia, e nesse movimento se cumpriu a parábola das 10 virgens, e isso está ali no Grande Conflito, das páginas 393 a 399, diz que a parábola das 10 virgens ilustra também a experiência do povo adventista, e aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias. Eles acreditavam que estavam vivendo nos últimos dias. E então, a vinda de Cristo, como era anunciada, entendia-se ser a vinda do esposo da parábola. A reforma espiritual que eles fizeram representava a saída das virgens. E o desapontamento, queridos, foi quando Jesus não veio a primeira vez que eles marcaram. Então, eles se desapontaram. Mas no verão de 1844 veio mais luz e eles descobriram a data certa, e que haviam se equivocado. No outro vídeo eu falo sobre essas datas. E então, no verão de 1844, quando eles viram que estava certo quanto ao período, e encontraram a data certa para o final desse período de 2.300 anos, que seria o dia 22 de outubro, a mensagem ganhou muita força e 50.000 pessoas saíram da igreja da profecia, que eram aquelas igrejas que representavam Sardo, a igreja de Cristo. 50.000 pessoas saíram e foram para o grupo, para esse movimento adventista, que era um movimento que havia surgido ali com a pregação de Miller e seus companheiros. Muito bem, queridos. Então ali se cumpriu a parábola das 10 virgens, mas então nós vimos agora algumas fases da parábola. A saída das virgens, que foi a reforma espiritual para guardar Jesus, que era o esposo. Nós vimos a tardança do esposo, que foi o desapontamento a princípio, que Jesus não veio no final de 1843. E agora o clamor da meia-noite, no verão de 44, descobriram a data certa, 50.000 saíram das igrejas, se uniram com aqueles que já estavam separados. Muito bem. E o que foi a vinda do esposo? Quando Jesus passou do santo para o santíssimo, as poucas pessoas que ficaram pacientemente esperando mais luz para entender o que havia acontecido, eles entenderam o assunto do santuário e isso representava a entrada para as bodas. Cristo estaria fazendo esse trabalho no céu, eles, porém, pela fé, estariam entrando para as bodas, e assim cumpriu-se a parábola das 10 virgens ali, no período de Sardo, iniciando Filadélfia. Muito bem, queridos, eu espero que você esteja entendendo. Essa parábola foi cumprida, eu passei a fonte para vocês do Grande Conflito, página 393 a 399, e também a página 372 e a página 427, que fala da entrada deles para as bodas, entendendo o assunto do santuário, que quando todos que entendem que Jesus passou do santo para o santíssimo e pela fé acompanham Cristo ali, estão indo às bodas. Porém, essa parábola ela tem uma aplicação muito especial agora nos últimos dias. Isso mesmo, eu vou mostrar para vocês. Mas antes quero dar referência aqui que eu falei, que aquelas igrejas representavam ao mesmo tempo a igreja. A História da Redenção, na página 364, num parágrafo fala as igrejas que recusaram receber a mensagem, rejeitaram a luz do céu. E depois, no outro parágrafo, diz a primeira mensagem angélica foi dada para separar a igreja de Cristo. Então, veja bem,
aquelas igrejas era a igreja de Cristo, ou seja, a igreja de Sardo. Então aqui está a referência para vocês. Queridos, agora, falando da última aplicação da parábola, porque representa a igreja que vive nos últimos dias, então veja bem, o livro Parábola de Jesus, 406, diz que Jesus contou essa parábola ilustrando a experiência da igreja que vive nos últimos dias. E algo que realmente confirma que essa parábola tem uma aplicação especial para os últimos dias é a questão da meia-noite. Não é? A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa, e aqui diz que a vinda de Cristo será no período mais tenebroso, quando foi estabelecida a nova ordem mundial, leis dominicais. Então será o tempo das operações maravilhosas de Satanás. Parábola de Jesus 414 deixa claro esse assunto, não é? E também que a vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa, e ali no livro Testemunhos Seletos Mundial, segundo volume dos Testemunhos Seletos, página 151, confirma que a hora das operações maravilhosas de Satanás, o tempo, perdão, das operações maravilhosas de Satanás, é justamente no estabelecimento da nova ordem mundial, não é? Na tríplice aliança que haverá entre as religiões cristãs e, infelizmente, leis dominicais. Então, duas referências aqui, Parábola de Jesus 414, 415 e Testemunhos Seletos Mundial, segundo volume, página 151. Em um texto fala que a meia-noite é a hora mais tenebrosa e é o tempo das operações maravilhosas de Satanás. E o outro texto fala que quando houver essa tríplice aliança é que será o tempo das operações maravilhosas de Satanás. Então, queridos, a parábola das 10 virgens ela tem uma aplicação especial para os últimos dias, porém teve uma aplicação também no período de Sardo. Portanto, essa parábola, como profecia, foi e será cumprida ao pé da letra. Será ou está sendo cumprida ao pé da letra? Uma coisa que eu quero repetir para vocês, o primeiro remanescente aqui que eu citei da Igreja Apostólica no quarto século surgiu na Europa, não é? A Igreja no Deserto. O segundo remanescente em território americano, Apocalipse no capítulo 12, verso 16 e 17, então fala desse remanescente que saiu de Sardo, especialmente ali na América do Norte. E agora o resto da semente da mulher, cumprindo a parábola das 10 virgens, surge aonde? Exatamente no Brasil, queridos. É bom estudar mais sobre esse assunto, ficar atento, sabe por quê? Olha só um detalhe que eu quero passar para vocês aqui. O livro de Mateus, capítulo 17, fala... Jesus respondeu uma pergunta aos discípulos, falando sobre a reforma que eles aguardavam. E então eles perguntaram para Jesus a respeito dessa reforma da seguinte forma, e eu quero achar aqui para você, Mateus no capítulo 17, e no versículo 9, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse, em verdade Elias virá primeiro, falando do fim, mas para os nossos dias Elias já veio e eles não conheceram. Queridos, Jesus estava dizendo que Elias, o reformador, já havia vindo para o povo de Israel, preparando o caminho para a chuva temporã no Pentecostes, e tem uma aplicação agora para a chuva serolha. Elias já tinha vindo o reformador para a igreja nem conheceu, a igreja não prestou atenção, não aceitou essas reformas, consequentemente rejeitando a reforma de João, que era o Elias, não aceitou Jesus, não recebeu o Pentecostes como deveria. Queridos, da mesma forma agora, quero dizer para vocês, as reformas que o povo de Deus precisava para receber a chuva serôdia no período de Laodiceia, elas já vieram. Há décadas que Deus tem chamado a atenção do seu povo para as reformas, mas Laodiceia tem zombado dessas reformas. Laodiceia não tem aceito as advertências dos reformadores e eles são discriminados, eles são excluídos, eles são desprezados. E aí, o que Jesus disse, Elias já veio e não o conheceram. Queridos, no próximo vídeo nós vamos continuar esse assunto. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Amém.